Clube Atlético Mineiro, o galo forte e vingador nos últimos anos. Se levarmos em conta os últimos 10, 15 anos, pode-se dizer que ganhou títulos notáveis, Copa do Brasil, uma Libertadores inédita, isso para não falar do ano de 2021, que ganhou quase todos os títulos possíveis, mas é um fato que o Atlético vem investido muito e recuperado pouco. O investimento muitas das vezes acaba não surtindo o efeito que todo montante se espera de ter, então consequentemente a torcida fica insatisfeita e o ano de 2025 foi extremamente decepcionante. Chegar na final contra o Lanús em plena Libertadores e não ganhar, deu aquele gosto mais do que amargo pro torcedor atleticano. Uma sula perfeitamente possível de se conquistar acabou ficando pelo caminho. E para que 2026 não seja um erro e repetições do que foi 2025, o Galo quer fazer de tudo bem feito. E uma nova lista de dispensa de jogadores do Galo acaba surpreendendo a muita gente, mais de nomes que realmente vão deixar o Atlético. Mas para você ver tudo agora, vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. E sem enrolações, vamos direto pro vídeo que eu sei que você tá ansioso. Começando pelo sistema defensivo, o primeiro jogador que já deixou o Atlético Mineiro sem voltar pro Galo foi o zagueiro Bruno Fux, de 26 anos. Ele em 2025 já esteve emprestado pelo Atlético no time do Palmeiras, acabou convencendo o Verdão de que deveria ser comprado em definitivo. Teve uma campanha em 2025 com o Palmeiras, mesmo sem o Alviverde conquistar nenhum título, uma campanha muito consistente, tanto que em vários momentos de temporada ele conseguiu se tornar titular ao lado do Gustavo Gomes. Com isso, o Palmeiras pagou 22 milhões de reais para ficar com ele em definitivo e ele acabou retornando não para Minas, mas para o Palestra Itália mesmo. Acabou sendo uma venda interessante para o Galo, primeiramente pelo valor é óbvio, já que 22 milhões de reais é um valor importante para o Atlético, e foi uma venda interessante também na visão, porque foi um jogador que não conseguiu dar liga, não conseguiu realmente se firmar no Galo, totalmente o contrário do que aconteceu no Palmeiras, quando ele finalmente, digamos assim, teve o seu lar, entre aspas. Tanto que no Palmeiras acabou dando certo, porque foi justamente no Palmeiras um jogador completamente oposto do que tinha sido no Atlético, e muito por isso sua contratação é mais do que válida. Número 2, Júnior Alonso. Esse aqui é uma saída que já era imaginada que pudesse acontecer, e a tendência é de que seja realmente consumada nos próximos dias. O Galo não conta com o zagueiro paraguaio para 2026 e já liberou um dos seus líderes. Aos 32 anos, o Júnior Alonso não fez um bom ano em 2025, acabou falhando em momentos importantes, não mostrou aquela mesma segurança que tinha na sua primeira passagem e com isso, o Galo quer dar uma mudada um pouquinho no seu sistema defensivo e com isso vai liberar o Júnior, que tem contrato só até o final desse ano de 2026. A tendência é de que o Atlético encontre facilidade para achar um novo clube para Júnior. 61 jogos para Júnior Alonso, um gol e uma assistência no ano de 2025. Realmente, para o nível dele, 2025 foi abaixo até demais e, consequentemente, o Galo pode ver novas equipes e oportunidades para vender. Número 3, Saravia. Ainda na defesa, partindo agora para a lateral direita, o argentino Renzo Saravia será liberado pelo Atlético Mineiro, que não conta com ele. Ele até fez 31 jogos pelo Galo ao longo da temporada, mas é um cara que o Atlético entendeu que não vale a pena renovar o seu contrato. Então o Galo já tem um jogador mais jovem por ali, que é o Natanael, que pode acabar fazendo alguma outra contratação, mas no caso do Saravia, ele estava em fim de contrato e vai ficar livre no mercado, sem maiores enigmas nem dificuldades de entender a situação. Número 4, Caio Paulista. Vamos então de uma lateral para outra, saindo da lateral direita. Na lateral esquerda também tem uma saída. O Caio Paulista não fica no Galo para a temporada que vem. Ele chegou em 2025 por empréstimo do Verdão, inclusive na negociação que envolvia o zagueiro Bruno Fux. Só que enquanto o Fux deu muito certo no Palmeiras, o Caio Paulista deu muito errado no Atlético Mineiro. Não se firmou ao longo da temporada e o que mais chamou a atenção, mesmo com Guilherme Arana oscilando muito ao longo do ano e tendo falhas até incompreensíveis para o nível de Guilherme Arana, Caio Paulista em momento nenhum ameaçou a condição de titular do próprio Guilherme Arana, ou seja, o jogador de 27 anos vai retornar para a equipe do Palmeiras, fez 38 jogos no ano, não marcou nenhum gol e deu nenhuma assistência, exatamente. E realmente não tinha espaço, porque o Atlético Mineiro contratou Renan Lodge, ex-Al Hilal, ex-Atlético de Madrid e ex-Atlético Paranaense. E bem, você acompanha o Caio Paulista, acredito que sim, já sabe muito bem que a situação é completamente oposta, muito aquém, e parece que o que as pessoas dizem é que ele pagou por um certo karma por ter, entre aspas, caído o São Paulo. Mas fica uma questão apenas subjetiva, fato é que objetivamente não faz sentido o Galo ficar com o Caio Paulista.
A 7K tem muita coisa boa, mas alguns diferenciais fazem ela se destacar. Jogos exclusivos, experiências que você só encontra aqui, modos diferentes, muita variedade e uma navegação que é uma delícia de usar. A plataforma tanto é moderna como também é rápida e feita pra quem gosta de jogar sem nenhuma complicação. E tudo isso junto cria uma vibe única. Diversão real, prática e acessível a qualquer hora, a qualquer momento. Não importa se você joga todo dia ou só de vez em quando, a 7K sempre tem algo novo para você experimentar. Então vem cá, quer conhecer uma plataforma completa de verdade? Então vem pra 7K e confira 7k.bet.br. EasyFoot sempre adverte, você sabe, jogue com muita responsabilidade. Dito isso, vamos pro vídeo, vamos voltar. Número 5, Fausto Vera. Uma saída que já foi confirmada oficialmente de que o Galo acabou vendendo o Fausto Vera, de 25 anos. Todos achavam que seria uma ótima contratação, porque na Argentina ele fazia gol, dava assistência, finalizava bem de fora da área, um cara muito raçudo. Só que esse mesmo cara não apareceu no Galo quando ele veio pro Brasil para jogar no Corinthians vindo do Argentino Júnior, nem no Corinthians e muito menos no Atlético Mineiro. Com isso, por ele não justificar a sua presença no elenco do Galo, ele foi negociado para 2026. Vera foi emprestado para o River Plate da Argentina e ao final do período de empréstimo, o River terá a opção de adquiri-lo de maneira definitiva. Ele fez 32 jogos no ano, apenas um gol e não deu nenhuma assistência. A tendência é de que o Galo procure por reforços para o meio campo e faz sentido liberar o Fausto Vera para poder desinchar mesmo esse setor. Número 6, Patrick. Tá aqui um jogador que chegou no Galo e também não fez por onde merecer a titularidade, nem o respeito da torcida. O volante, apesar de não ser considerado um cara talvez muito bom no futebol brasileiro, chegou sim com uma certa moral. Chegou no Galo vindo da negociação com o Palmeiras. Quando o Palmeiras contratou o Paulinho, o atacante, mandou em troca o Patrick e o outro volante, Gabriel Menino. Gabriel Menino era estabelecido já no profissional, tinha feito gols importantes no Palmeiras, só que o Patrick era um jogador da base, então ele chegou no Galo e não conseguiu ter espaço, fez 10 jogos no ano, só um gol e nenhuma assistência. Por enxergar que o Patrick não tem espaço para a temporada que vem, o Galo tá aguardando para ver se aparece algum interessado nele, para que ele seja negociado, mesmo que por empréstimo. Número 7, Biel. Partindo agora para o ataque, temos um jogador que até o momento não convenceu o Galo de que tem que ser comprado, muito pelo contrário, de que ele tem que ficar de maneira definitiva, muito pelo contrário, que é o Biel, que já passou por Bahia, passou por Fluminense e nesse momento está no Atlético Mineiro, emprestado pelo Sporting de Portugal até a metade do ano que vem. O Galo não tem a menor pretensão em comprá-lo e em ficar com o Biel. Ele está muito marcado até agora pelos gols e pelo pênalti que ele perdeu na final da Sul-Americana contra o Lanús. Chegou a princípio como jogador que tinha o perfil de ser driblador, de ir pro mano a mano e não fez isso até agora. Ele mesmo reconhece que a passagem dele até o momento não é uma boa pro Atlético. Você pega a final de 2025, onde Dudu jogou bem, onde o Bernard cresceu de produção, e inclusive outros jogadores foram bem, mas aí você pega a chance que Biel teve, certamente é impossível de esquecer. É um jogador jovem de 24 anos, mas parece que sentiu bastante o peso da camisa e o momento do Atlético Mineiro. Com 24 jogos para ele desde sua contratação, só fez um gol e deu 2 assistências. E um nome importante que figura essa lista de dispensas é o mais pesado dessa lista de dispensas. Trata-se do Hulk, de 39 anos. Hulk, desde que chegou ao Atlético Mineiro já em 2021, foi um baita acerto da diretoria. Decidiu o Brasileirão na época, decidiu o Estadual, decidiu Copa do Brasil, fez vários gols importantes e se tornou um ídolo da torcida atleticana. Cravou seu nome na história do Galo e é uma grande verdade e no nome do Brasil inteiro. Muito porque foi um dos maiores ídolos recentes do futebol brasileiro por um time, e o que sempre chamou a atenção foi a regularidade dele. Mesmo com idade avançada, Hulk não se machuca, sempre é bem fisicamente, sempre chamando a responsabilidade, só que 2025 foi o primeiro ano abaixo da média para Hulk, e mesmo sendo o primeiro ano dele abaixo da média, em 61 jogos fez 21 gols, o que mostra o quão diferenciado ele é, porque tem muito cara que às vezes falamos que tá num bom ano, mas aí você vai ver, o cara não tem nem 10 nem 15 gols, já o Hulk mesmo na fase ruim, ainda assim entrega muita coisa. Só que o problema faz com que o Hulk não esteja nos planos é justamente o salário e não o rendimento necessariamente ou o número de gols. O Hulk hoje tem um salário acima de R$1,5 milhão por mês no Atlético Mineiro. E vários times no futebol brasileiro passam por uma realidade complicada e difícil em relação à folha salarial. Tanto que alguns jogadores de outros clubes que são cortados para deixar, às vezes, não é por rendimento, mas sim porque é necessidade da equipe. E o Hulk, por ser o dono do maior salário do elenco do Galo, obviamente é cotado para sair.
e inclusive já foi especulado em times como Fluminense e Galo. Então, o Atlético, necessitando dessa questão financeira e vendo que o Hulk já talvez não seja mais o mesmo, pode sim observar com grandes olhos a saída e a transferência para o Hulk. E é um fator até bem simples porque ele não cabe mais dentro do orçamento. E consequentemente, não tendo esse orçamento pro Hulk, não tem muito o que forçar. Vários times do Brasil, ainda assim, ele seria muito titular com pés nas costas. Você pega, por exemplo, o Fluminense. Ele é melhor que a maioria esmagadora dos atacantes e é muito melhor do que nomes como Everaldo, John Kennedy, até mesmo no Botafogo, teria muito espaço. É uma saída que pode até acabar machucando o torcedor do Galo, porque é um jogador de idolatria e que fez história demais nesse passado recente. Só que às vezes é uma mudança honesta, justa e necessária, até porque ídolos nunca se apagam necessariamente, a não ser que façam alguma coisa muito ruim para os clubes. Não se trata de dizer que a passagem do Hulk não foi importante no Galo, mas se trata de ver a realidade atual. Se o time está passando por uma situação difícil na folha de pagamento, tem que pensar de maneira objetiva, e não apenas pensando na forma de ver o Hulk ídolo, mas sim numa forma de conseguir sanar essas dívidas, até porque sabemos que o Galo passou por um problema financeiro grande e acima de tudo tem que se livrar dessa situação. Mas e para você, o Atlético Mineiro em 2026 surge como um dos principais favoritos a título? Ou na verdade vai ser apenas um aspirante, candidato, mas nunca vai realmente chegar perto dos títulos que almeja? Comenta aí embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e pois é, chegamos em 2026 e é com muito orgulho que eu falo pra você que conteúdos de futebol aos montes vão vir aqui nesse canal. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!